A paz do Senhor Jesus. Pode se colocar em pé, por gentileza. Vamos dar um descanso um pouquinho para a cadeira. Hoje é sábado, né? Glória a Deus. Eu sei que você está cansado, a maioria trabalhou. Eu também trabalhei. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite renovado e renovada. Amém? Porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. É uma grande responsabilidade ministrar a palavra de Deus. Confesso que eu estava ali, parece que, meu Deus, a perna treme, a barriga dá um nó. São 27 anos na caminhada, mas a gente nunca se acostuma, né? A gente olha para a igreja, e a gente vê as almas, e a gente sabe o quanto é sério, né? Mas aprove Deus a nos conceder essa oportunidade, e a honra e a glória sempre será dele. Não é do pregador, não é do cantor, não é do tocador. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas somente a ti seja a glória. Se alguém entrou aqui achando que é alguma coisa, Paulo vai dizer assim: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Às vezes subimos no púlpito, pegamos o microfone e falamos aquele que está em pé. Mas você pode ler na sua Bíblia, você não vai achar essa tradução. Paulo ele não vai dizer aquele que está em pé. Paulo ele vai dizer aquele que pensa. Paulo está dizendo assim: olha, quando você pensar que você está de pé, tome cuidado. Só de você pensar já é um perigo. Quanto mais aquele que acha que já é e que está em pé. Irmãos, tem alguns ensinamentos aqui para nós interessantes. Hoje eu quero falar acerca de algumas coisas, não só do verso 12, mas eu quero falar de todo o contexto. Não tem como eu pegar só o verso 12, onde a Bíblia diz que Gideão era um homem valoroso, né? E que o Senhor era com ele, e a gente parar só aqui. Na verdade, tem vários ensinamentos aqui para a minha vida e para a sua. O primeiro ensinamento aqui, nós vamos pegar do capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ver o Senhor dizendo assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E a Bíblia vai dizer, 6 irmãos, toda a história dos 7 anos, ao qual o Senhor, os irmãos podem se assentar por gentileza, eu vou lendo parte por parte. Então o capítulo 6 vai dizer, e faz parte de todo o contexto, do verso 12, eu acho maravilhoso, porque quando nós começamos a estudar a palavra, nós ficamos assim, surpreendidos. Por isso que a palavra de Deus ela é uma fonte, né? Às vezes é aquele versículo que a gente lê, sempre lê e a gente não consegue ver alguma coisa nele. Mas de repente a gente para meditar e o Senhor começa a mostrar e nós começamos a ter revelações, a qual a gente fala: puxa, mas eu já li tantas vezes esse capítulo e não havia visto essas coisas. E a Bíblia vai dizer que, assim como sempre acontecia com o povo de Israel, ao qual Deus sempre esperou a fidelidade daquele povo, aquele povo como exemplo, a Bíblia vai dizer, o capítulo 6, que os filhos de Israel voltaram uma vez mais. Se você for pegar do capítulo 1 até o capítulo 6 e até o final, você vai ver eles na gangorra. Uma hora eles faziam o que era mal, a batata começava a assar, eles se humilhavam e clamavam, o Senhor vinha, dava vitória, daqui a pouco eles entravam, voltavam a fazer o que era mal, e assim era a vida do povo de Israel. E aqui não foi diferente o capítulo 6. A Bíblia vai dizer que agora já há 7 anos,
o Senhor havia entregado eles na mão dos midianitas. Então, do capítulo 6, do primeiro versículo ao versículo 6, nós vamos ver aqui o Senhor falando acerca do porquê que tudo aquilo estava acontecendo na vida daquele povo. Porque nós vamos pegar um pouquinho mais abaixo e nós vamos ver Gideão falando assim: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? Porque tudo aquilo que o Senhor havia prometido aos nossos pais não está acontecendo. Tipo assim, colocando Deus na parede e dizendo assim: o Senhor está errado. Não é? Porque às vezes é assim na nossa vida. Nós fazemos algumas coisas, quebramos alguns princípios, saímos da direção e do propósito de Deus, aí o negócio começa a soprar lá dentro da nossa casa, começa a soprar na nossa finança, começa a soprar no nosso ministério, e nós queremos achar que o único culpado com tudo isso daí é o nosso Deus. Então o capítulo 6 começa o Senhor discorrendo, dizendo o porquê que aquilo estava acontecendo. É porque havia uma desobediência. Vocês lembram de Meleque, capítulo 1 de Ruth? A Bíblia vai dizer que existia uma fome em Belém de Judá. E a Bíblia diz que ele vai pegar a sua esposa e os seus 2 filhos e vai descer para Moabe. Mas por que ele sai, pega a sua esposa e seus 2 filhos e desce para Moabe? Ah, pastor, é lógico. É porque lá já não tinha mais pão para comer. Já não tinha mais alimento para comer. Mas por que não tinha alimento? Porque Deus era ruim? Não, era porque Deus estava tratando com o povo. E tem gente que quando Deus começa a tratar, pastor, sabe o que ele faz? Ele foge. Quando Deus começa a tratar, ele sai debaixo da nuvem. E aí começa a pegar os seus próprios caminhos, as suas próprias direções. Ele esquece daquilo que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí ele desce para Moabe, o que acontece? Morre ele e morre os seus 2 filhos. E fica só sua esposa lá amarga naquela cidade por durante 10 anos. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Deus resolveu ser ruim? Não. É porque o povo resolveu mais uma vez desobedecer a Deus. É o que estava acontecendo agora no capítulo de número 6 inteiro de Juízes. Agora tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles ajuntavam, a Bíblia vai dizer que os midianitas em certo tempo descia como gafanhoto e tomava posse de tudo que ele escolhia. Olha que interessante. Mas a Bíblia não vai dizer que eles pegavam para usufruir. Não. A Bíblia diz que eles pegavam e destruíam a semente. Eles não queriam comer aquela semente. Eles não queriam fazer uso da semente. Eles só queriam destruir a semente. Era assim: eu não quero para nós, mas também para vocês não. Aí eu lembro que a Bíblia diz de um cidadão que diz que a palavra de Deus diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Era o que estava acontecendo durante 7 anos. E a Bíblia vai dizer que tudo aquilo começa a acontecer. E tudo aquilo que eles plantavam, os midianitas iam lá e destruíam. Até que a Bíblia vai dizer que de tanta angústia e de tanta tristeza, porque a hora que a angústia bate na porta, a hora que a tristeza bate na porta, aí nós lembramos que existe um Deus. Por enquanto eu estou na introdução, mas daqui a pouco eu já entro na palavra. Pode ficar tranquila. A Bíblia vai dizer que eles então se colocam a clamar ao Senhor. Eles vão pedir socorro ao Senhor. Eles vão clamar ao Senhor. Eles vão rogar ao Senhor. Eles vão, de certa forma, se arrepender diante de Deus. A ponto que Deus fala assim: vocês sabem por que está acontecendo isso. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo conhecendo o coração do homem e da mulher, e nós viemos conversando sobre isso no carro, mesmo assim, Ele tem misericórdia. E Ele responde, mesmo sabendo que daqui a pouco vai errar de novo. Porque você vai ver esse mesmo povo que clamou, que teve a boa mão de Deus,
que foi livre da mão dos medianitas, daqui a pouco cai de novo. Daqui a pouco cometeram o mesmo erro de novo. Ah, pastor, mas que erro era que eles cometiam? Não, não era nenhum erro. Era simples o erro que eles cometiam. Era mais ou menos assim, na quarta eles estavam na casa de Deus, e na quinta eles iam tocar o mistério. Está gravando, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Vocês já sabem qual que é o mistério que eles iam tocar. Uma hora estavam adorando a Deus, outra hora estavam adorando a... Mas, irmão, não era assim, Baalzinho, não. Eles iam, eles frequentavam, eles faziam. Era sério, irmão. Aquilo era repugnante diante de Deus. A ponto que Deus vai permitir durante 7 anos que eles sejam assolados pela desobediência deles. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Talvez você entrou aqui nessa noite e talvez você está olhando para si procurando alguma resposta para a sua vida. Talvez você entrou aqui debaixo de tantas incógnitas, dizendo assim, por que será que isso está acontecendo? Por que será que isso não dá certo? Por que eu faço? E parece que eu nunca tenho um resultado. Quem sabe Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, filho, é tempo de você fazer uma autoanálise. Aonde é que você quebrou o princípio? Aonde é que você desobedeceu? Aonde é que você deu legalidade? Se você clamar, Ele vem em teu socorro. A Bíblia diz que eles clamaram. A Bíblia diz que eles rogaram. A ponto que, no capítulo 6 e verso 12, a Bíblia vai dizer que então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E é interessante que no meio de tudo isso, irmãos, nós tiramos lições tremendas. A Bíblia vai dizer que eles subiam até a eira para malhar o trigo. Por que subia até a eira? E é interessante que para se malhar o trigo, tinha que subir para um lugar alto, porque uma vez que eles começavam a chacoalhar e jogar para cima o trigo, o vento batia, tirava as impurezas, as cascas, e só ficava o trigo. Então eles iam para aquele lugar. E que interessante, o inimigo sabia que a tempo e fora de tempo eles iam para aquele lugar. Que em determinado tempo eles iam fazer aquilo ali. Para onde eles iam? Eles iam bem naquele lugar. Por quê? Era o lugar onde eles iam pegar tudo aquilo que o povo colhia. E olha que interessante, a eira era um lugar espaçoso. Onde precisava, era um lugar arejado. Então eles subiam para lá. Ali eles começavam a malhar o trigo. E quando eles começavam a colher, quando eles começavam a colocar na sacaria, parece que eu vejo, daqui a pouco quem chega? Chega o inimigo para destruir tudo. Chega o inimigo para tomar tudo. Aí imagina a decepção, imagina a frustração daquele povo. Imagina agora não ter o trigo para comer. Mas eu louvo a Deus que no meio de tanta desobediência, eu louvo a Deus que no meio de tantas pessoas que às vezes quebram o princípio, sempre existe um remanescente. Sempre. E eu e você está aqui porque sempre existiu um remanescente. Você vai pegar lá desde o Éden, sempre existiu e sempre vai existir um remanescente. Eles já estavam sendo filmados. Todas as vezes eles já sabiam. Era nítido, era notório. Chegou a época, vamos lá que eles vão estar lá. Pisar a uva no lagar, tinha que descer. E o lugar era estreito, era fechado. Era escondido. A Bíblia vai dizer que ele fala assim, eu preciso fazer algo de forma diferente. Eu não posso fazer igual. Porque se eu fizer igual a eles, eu vou ficar sem o trigo. Se eu fizer igual a eles vão pegar o meu alimento e eu vou ser destruído. Mas eu vou entrar aqui no escondidinho. Eu vou descer aqui.
Eu vou entrar, vou fazer algo diferente. Eu vou lá embaixo. Eu vou lá embaixo, no estreito, no escondido. E eu não vou. E lá embaixo, no estreito, no escondido, era mais difícil, irmão. Porque lá na era, estava para cima e o vento fazia o trabalho. Mas lá embaixo não tinha vento. O esforço humano era maior. Custava mais. Tinha que ter mais dedicação. Ei, eu e você temos que descer. Você está disposto hoje a fazer algo diferente? Você está disposto, eu e você, fazer algo no oculto, irmãos? Algo no escondido? Que o inimigo vai estar andando por aí e não vai estar sabendo o que eu e você está fazendo? Vamos começar a fazer algo diferente, irmão? Vamos começar a levantar às 2, às 3 da madrugada. Colocar lá o despertador para despertar na hora do melhor sono. E vamos descer lá. Na hora que o inimigo olhar para mim, para você, ele vai ficar confundido. Ele vai olhar e falar assim: poxa, esse irmão tem tanta luta, tem tanto deserto, a vitória não chegou, a promessa não se cumpriu. Mas o que está acontecendo? Que toda vez ele está descendo. O que está acontecendo com esse crente? Que está na luta, está na prova, a vitória não chegou. Deus promete, a luta vem, o vento sopra, a porta fecha, a vitória não chega. Mas ele não come pãozinho e nem toma leite com café. O que está acontecendo com esse crente? Vamos descer lá no lugar estreito. Vamos descer lá no lugar onde nem todos descem. Vamos para um lugar onde nem todos escolhem ir. É para fazer diferente. Algo que nos custa mais. Algo que nos pesa mais. Algo que nos tira mais a força. Algo que nos faz, eu e você, se arremeter, a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. Porque, irmãos, é fácil nós olhar para o capítulo 6 e verso 12 e ver Deus falar assim: olha o varão valoroso, olha ele aí, que maravilha, olha que benção, glória a Deus, nasceu com a estrela virada para a lua, pastor Carlos. Deus olhou lá entre todos, ai que Deus injusto, e resolveu: minha mãe mandou bater naquilo ali e ele escolheu Gideão. Não. Escolheu Gideão, porque Gideão estava fazendo algo diferente do que todos estavam fazendo. Aí o povo clama, o povo suplica, no coletivo todo mundo clama, mas lá de cima Deus olha e fala assim: é tempo de eu mudar a história. Mas Deus está olhando e está procurando lá. Deus olhando todo mundo subindo, fazendo o normal. Todo mundo subindo na quarta, indo para o culto. Todo mundo subindo no domingo, indo para o culto. E todo mundo fazia, ele estava olhando. Daqui a pouco ele olhou para um e falou assim: espera aí, ele está descendo. Ele ali está fazendo uma hora extra. Lembra quando Jesus Cristo falou assim que o servo de Deus que faz só aquilo que o seu Senhor manda é servo negligente? Então aqui para mim já vai o recado para mim e para você, que acha que só estar em 2 dias de culto na igreja já é suficiente. É por isso que eu e você não sai dessa vidinha. Ele olhou e falou assim: não, aqueles lá que estão subindo, faz o de sempre. Mas peraí, tem um homem que está fazendo algo diferente. Ele está levando o trigo para pisar lá no lagar, lá no lugar da uva. Não, mas lá não tem vento, lá o negócio é com esforço. Lá o negócio é com suor. E olha que interessante, eu estava meditando, olha que interessante. A Bíblia é tratada como pão, sim ou não? O trigo é o quê? Do trigo sai o quê? E o que ele estava fazendo lá no lagar? O quê? Com o pé?
lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deus olhou e falou assim: rapaz, esse homem chamado Gideão é diferente. No meio da luta, no meio da peleja, os inimigos destruindo lá em cima, e ele com essa estratégia, descendo aqui, é com ele que eu vou, é através dele que eu vou fazer. Ei, Deus está olhando aqui para Cabo Verde hoje. Deixa eu fazer uma analogia. Deus está lá no trono fazendo assim aqui, ó. Quem que ele está procurando aqui hoje? O homem do terno mais bonito? Senão ele já tinha achado, ó. Eu já enchi o saco do pastor lá de Limeira até aqui. Falei que nem Salomão vestiu um azul água desse jeito. Quem que ele ia procurar? Alguém que canta e toca bonito igual o André e os meninos? E o conjunto aqui? Não. Quem que ele está procurando aqui? O mais inteligente, o mais capacitado? Porque eu sei que tem homens muito mais capacitados aqui, ó. E tem uma pessoa que está aqui, que é a minha esposa, que poderia estar aqui no meu lugar. Mas Deus quis que eu estivesse aqui, não sei porquê. Ele não está preocupado com quem está. Ele não está procurando quem está com o cabelo mais liso, quem pintou a unha, quem está com o perfume melhor. Ele está olhando lá de cima aqui para Cabo Verde hoje. Ele está olhando aqui para essa obra, a qual o inimigo quer destruir, a qual o inimigo quer parar, a qual o inimigo quer desanimar o povo aqui. Mas ele está olhando e falando assim: eu preciso achar lá pelo menos uns 10. Eu preciso levantar lá pelo menos uns 10 para ajudar o pastor Osmair lá e os demais. Mas quando ele olha, ele não está procurando o mais bonito. Lembra quando Samuel foi procurar o mais bonito? Ele falou: não, você está enganado, Samuel. Meu negócio não é com o mais bonito. Meu negócio é com o sincero. Ele está procurando aqui alguém para fazer a diferença. Porque ele não chegou só em Gideão e falou assim: varão valoroso, eu sou contigo e beleza, vai agora. Anuncia lá no YouTube que você é o cara. Porque hoje o que nós mais vê é isso, né? É pastor, é obreiro, tudo querendo ibope. Do 7 ao 10 o povo clama. Do 11 ao 14, Gideão, o anjo fala com Gideão. Do versículo 15, após o Senhor falar assim: Gideão, eu sou contigo. Ele olha para Deus e fala assim: como assim? O Senhor é comigo? Mas por que nos sobreveio tudo isso? Os nossos pais falavam tantas coisas, mas não é o que nós temos vivido. E tem outra. Eu sou menor da casa do meu pai, é por isso. Você vê que os atributos de Gideão não era só porque ele estava malhando o trigo no lagar, irmão. Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres. E alguém que estava vivendo o que ele estava vivendo, se você pegar essa palavra no original, o pobre e o menor, ele entra no contexto físico e no contexto espiritual. Aí Deus olha lá, ele está considerando o quê? Ele é o menor da casa do seu pai. Deus falou assim: é do menor que eu preciso. Lembra quando alguém chegou lá em Jesus e falou assim: viu, lá quem que é o maior? Jesus Cristo olhou e falou assim: você quer ser o maior? Deixa eu te ensinar. Pega uma bacia com água aí. Se Jesus não é daqui, meu. Se Jesus é de outro planeta. Você quer ser o maior? Eu fico imaginando todo mundo olhando assim e pensando: nossa, é eu, né? Que expulso o demônio,
que cura os enfermos, que sou bacharel em teologia. Queria ver Jesus dar uma passeada aqui hoje, mano. Ia faltar bacia para os crentes. O bacharel ia olhar e falar assim: nossa, é eu. A água está luta. Ah, foi eu que estudei lá na faculdade. Ah, sou eu que sou pastor de não sei quantos membros. Jesus Cristo falou assim: não, pega uma bacia com água. Vou ensinar para você o que é ser maior. Jesus começou a lavar o pé. E aí ele explica para mim e para você: você quer ser o maior? Se constitua o menor. Aí ele olha Gideão e fala assim: eu sou o menor. Ah, é, Gideão? Sou. E o que mais? Ah, a minha tribo é a mais pobre. Que bom, Gideão. Porque eu sou rico. Deus chega em Gideão e Gideão já começa a exalar o complexo de inferioridade. Por quê, irmãos? Porque quando Deus chega diante de nós, requerendo algo, a primeira coisa que eu e você exala diante de Deus é o nosso complexo de inferioridade. Sim ou não? Eu, Senhor? Mas tem tanta gente boa, tem mesmo. A Bíblia diz que Jesus procurou e não achou nenhum, né? Tão bom que tá. Teve que mandar o filho dele. E eu e você acha que é bom ainda. Lembra quando Jesus chamou você? E quando Jesus fala assim: eis que estou te levantando eu. Lembra quando ele chega em Jeremias? Eu quero ler aqui. Deus é tão tremendo que a partir do versículo 3, ele já diz assim para Jeremias: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, no teu ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias disse: ah, Senhor, Jeová, eis que eu não sei falar. Porque sou como uma criança. Mas Deus de antemão já vai e já fala: olha, antes que você venha com o seu complexo, deixa eu falar para você. Antes que você fosse gerado, eu já te escolhi, tá? Antes de você nascer, eu já te santifiquei, tá bom para você? Antes de você colocar o pezinho aqui, eu já te dei por profeta. E tem mais, eu já te dei essa nação nas tuas mãos. Ou seja, Jeremias, eu não erro na escolha. Moisés olhou e falou assim: eu não sei falar. Moisés, fica tranquilo, eu mando alguém junto. Sabe por quê? Porque ele não erra na escolha. Deus chega agora em Gideão, e Gideão começa com o seu complexo. Não, eu sou menor, a minha tribo é a mais pobre. Senhor, eu não consigo. Ele começa a fazer um monte de prova com Deus. Ele vai, oferece farinha e oferece um cabrito, e o Senhor vem com a resposta. O Senhor vem com a resposta, o Senhor mostra: eu sou com você. Levanta, eu vou livrar todos os israelitas através de você. É através de você, mas através de mim, Senhor. E ele começa a fazer prova atrás de prova. E Deus a cada momento começa a se manifestar, dizendo: é você que eu escolhi, é você que eu chamei. Você está pensando que eu falei que você é um varão escolhido, que eu sou contigo à toa? Você está achando que eu sou um Deus que fala que eu sou contigo só para que o seu ego venha inflar? Não. Quando Deus fala que é comigo e com você, é porque Ele tem um propósito. É porque Ele quer usar a minha vida e a sua para alcançar a vida de outros. Está pensando que Deus é Deus que vem, enche o ego do homem, para que o homem depois venha cair aí, venha se destruir? Ele já conhece quem é eu e quem é você. Lembra quando Paulo escreve: olha, conheci um homem que, se no espírito ou na carne, não sei. Sei que ele, olha, ele foi para um lugar, ele conheceu
coisas tremendas, teve revelações tremendas. E nós estamos falando de um homem que conheceu a plenitude do Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse homem foi colocado um espinho na carne dele. Por que será? Para que ele não viesse se orgulhar pelas revelações que ele tinha recebido. E nós estamos falando de Paulo, irmão. Nós não estamos falando de qualquer crentinho, não. Nós estamos falando de Paulo. Então Deus, ele não incha o meu ego e nem o seu, sem propósito. Deus tem propósito. Deus está olhando para mim, para você que hoje, e está escolhendo eu e você para um propósito. Deus está renovando isso na minha vida e na sua aqui hoje. É tão gostoso ouvir que Deus é conosco, que Deus vai nos dar vitória. Eis que eu estou te escolhendo, né, irmão? Eu, se eu pudesse voltar lá atrás e falar: Jesus, essa palavra eu não quero ouvir do Senhor. Eis que tu és o meu escolhido, irmão. Você percebeu que escolhido não tem direito de escolha? E ai do escolhido que tenta desobedecer a Deus. Deus prova para Gideão: por mais A e menos B, eu sou contigo. Quando ele oferece ali na rocha, o anjo vem e toca. Ele fala assim: ai meu Deus, vou ser consumido. Verdadeiramente o Senhor me visitou. O anjo olha e fala assim: paz seja contigo. Porque para um israelita viver uma experiência dessa era uma destruição. Ver o próprio Deus falar. O próprio Deus se manifestou para ele lá, através de anjo. Era uma cristofania ali. Foi algo especial a escolha de Gideão. Porque Gideão fazia algo diferente. Gideão estava prezando pelo trigo. Sabe, Gideão estava prezando pelo trigo. O trigo que era o alimento, Gideão estava prezando pelo trigo. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus, ele estava prezando pelo trigo. Ele estava prezando pelo trigo. Deus estava olhando de forma profética, ele estava prezando pelo trigo. Você está prezando pelo trigo? Você está prezando pela palavra? Você está achando que Deus chamou eu e você para ficar sentadinho, bonitinho aí, dando glória e recebendo bênção só? Mas o mais gostoso vem aqui agora, irmão. Deus falou o motivo do sofrimento. O povo clamou, Deus respondeu. Deus olhou maravilhosamente. Escolheu um homem dentro de todo aquele povo que estava ali. Porque Deus queria dar vitória, Deus queria livrar o povo. Porque Deus também sofria com o sofrimento do povo, mas era necessário. Deus vai, escolhe Gideão, fala com Gideão. Gideão faz as provas, Deus responde provas por provas. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu vou entregar os midianitas na sua mão. E não vai ser com muitos homens, não. Vai ser com poucos, porque é eu que vou fazer. Aí depois que ele mostra todo esse cenário, todo esse contexto maravilhoso, depois que ele prova, eu imagino agora Gideão feliz, alegre. Meu Deus, a aflição vai cessar, a tribulação vai cessar. Esses filhos do cão não vai vir mais aqui destruir os nossos trigos. Enfim, nós vamos ter paz, nós vamos ter tempos de alegria. Aí entra o mais gostoso da história. E aqui eu encerro. Verso 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele.
Segura na cadeira. Deus deu todas as provas que era com Gideão. Parece que eu vejo Gideão levantando e falando assim: agora é só ir para cima. Que coisa boa quando nós se move debaixo de uma palavra de Deus, sim ou não? Está todo mundo ao nosso redor olhando assim: o que você vai fazer, rapaz? Para onde você vai? Você tá doido? Mas ninguém sabe que Jesus já falou lá no particularzinho, já dando a direção. É por isso que Paulo vai dizer que o homem espiritual discerne todas as coisas, de ninguém ele é discernido. Você percebeu que tem direções que Deus dá para você que ninguém do seu lado entende? Às vezes nem a esposa entende. Às vezes nem o esposo entende. Às vezes nem o pastor entende. Sabe por quê? Porque Deus tem um particular com cada um de nós. Deus ele não está preocupado com a função minha e sua, mas Ele está preocupado com o grau de obediência minha e sua. Só que tem um grande problema. Deus falou assim: olha, a garantia de que o povo lá fora está entregue nas tuas mãos já está dada. Pastor Osamir, já estava dada. O povo já estava sentenciado. Pronto, Deus levantou agora Gideão e já falou assim: ó, o povo está entregue nas tuas mãos. Só que tem um problema, Gideão. Antes de você vencer lá fora, você precisa derrubar o altar que está lá dentro da sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós vencemos lá fora. E quando chega dentro de casa, nós somos destruídos. Quantos homens e mulheres que você viu que profetizava, curava, libertava, fazia de tudo, campanha lá fora, e hoje você ficou sabendo que está divorciado, está desquitado, está desviado, está largado, porque lá fora fazia de tudo, lá fora profetizava. É por isso que Jesus Cristo vai olhar certa feita e falar assim: olha, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós profetizamos, nós fizemos maravilha. Jesus vai olhar e vai dizer: eu nunca vos conheci. Na nossa tradução vai dizer assim: eu não te conheço. Olha, eu não conheço esse pastor, é a primeira vez que eu vejo ele. É uma coisa. Eu não te conheço. Conheci hoje. Mas no original, Jesus Cristo vai olhar e vai falar assim: eu nunca vos conheci. Ou seja, você andou falando do meu nome, você andou expulsando demônio no meu nome, curando enfermo no meu nome, teve batismo no meu nome, você fez milagre no meu nome, mas deixa eu falar para você, aqui no céu você não é cidadão. Sabe por quê? O seu nome não está escrito aqui. Sabe por quê? Porque você escolheu viver no pecado. Deus olhou para Gideão e falou assim: você vai ter que ir lá na casa do seu pai agora. Pega 2 boizinhos dele lá. Tem que custar no bolso do seu pai. Sacrifício. Pega 2 boi. Ele vai, pega o boi. Fala: olha, o segundo boi você vai oferecer como sacrifício para mim. E você vai destruir aquele altar de Baal que está lá dentro. Um ele ofereceu para a honra e glória do Senhor. E o outro por perdão dos pecados. Agora você pega aquele altar e destrói. Agora imagina que difícil. A Bíblia vai dizer que ele foi à noite, escondidinho. Porque ele tinha que fazer aquilo ali, pastor. Sabe por quê? Porque quem havia dado ordem era o Deus de Israel. Em outras palavras, para a obra ser completa, para o propósito ser completo na sua vida, Gideão, você vai ter que ir lá destruir o altar de Baal. Sabe por quê? Porque eu quero ser Deus com você lá fora, mas eu também quero ser Deus com você lá dentro da sua casa. Às vezes é muito bonito, irmão, Deus é comigo aqui na igreja.
Deus é comigo pregando. Deus é comigo cantando. Deus é comigo entregando um recado. Né? E lá na minha casa, Deus é comigo? Eu que não sou nem bobo e nem nada, aproveitei esses 40 dias lá na minha casa, na madrugada, e falei, Jesus, eu já quero desfazer aqui de alguns altares aqui na minha casa. Não sou nem bobo nem nada. Que isso, hein, pastor? O senhor está pregando aí, não tinha, você não tem, não? Quer que eu já dou o nome de alguns altares de Baal que nós levanta lá? Porque nós criticamos o católico porque ele adora imagem. Criticamos o espírita. Criticamos o testemunha. Mas e o altar que nós levanta da novela lá dentro da casa? Da música secular lá dentro de casa? Da inversão de valores lá dentro de casa? Vamos dar nome dos altares de Baal? Porque é tudo aquilo que quebra princípio. Tudo aquilo que desagrada a palavra de Deus, nós estamos agradando a quem? Nós estamos convidando quem para reinar? Vamos destronar aqueles altares, papai e mamãe? Você que permite que seu filho jogue joguinhos que você sabe que não glorifica a Deus? Até que hora o seu filhinho com a sua filhinha fica na madrugada lá no celularzinho e você vai dormir? Vamos? Hoje é noite de nós destronar Baal lá dentro de casa. Já aproveita, já coloca de pé, porque assim fica mais gostoso para nós receber. Nós viemos em meio do caminho falando o que, pastor? Que naquele dia nós vamos ter surpresas. A minha esposa tem um patrão que é católico, irmão. Se você ficar meia hora do lado dele, não é que aceitar Jesus de novo. O cara não reclama, não maltrata ninguém. Tem um equilíbrio emocional tremendo que eu não tenho. Eu sou sincero para dizer para você, eu sofro. Eu sou colérico e sofro com o meu temperamento. E como eu sofro, e como eu luto, e como eu sou cobrado dentro de casa pela minha esposa, pela minha filha, que também é colérica, tem o mesmo mistério. Ai. E tanto que eu orei para Jesus trazer ela bem calminha, mas não sei por que trouxe, desse jeito, parecendo com o pai, pastor Carlos, na cor e no temperamento. Então quer dizer, então, que o senhor não sou super-homem, não. Está pensando que eu sou, só porque eu estou aqui eu sou tal? Não, eu não me disfarço, a minha esposa está aqui, ó. Gideão, oferece o sacrifício lá. Porque sacrifício é algo que nos custa. Sacrifício é algo que nos custa. É algo que nos dói. Sacrifício é algo que nos custa renúncia. É por isso que eu e você quer ficar nessa vidinha que nós vivemos. No stand-by, no conformismo. É gostoso ver Deus falando, eu te escolhi, eu te chamei para uma grande obra. Misericórdia. Você quer ver eu falar misericórdia quando Deus usa alguém e fala assim, vocês ainda vão pastorear de novo. Eu falo, Jesus, passa de mim esse cálice. Mas ele sabe que se ele colocar na minha mão, ele sabe que eu não falo não. Melhor obedecer do que sacrificar, né? Você está disposto hoje, você está disposta hoje a chegar lá na sua casa? Melhor, já começa daqui. Você vai ter oportunidade hoje. Você vai ter oportunidade hoje de olhar e falar assim, meu Deus, o Espírito Santo vai trazer na sua mente. Qual é o altar que você tem que destronar lá dentro da sua casa?
Às vezes é o altar do celular. Às vezes o baúzinho está agindo através do celular. Não, pastor, vendo coisa errada, não, é só o tempo que você gasta. Às vezes é 2, 3, 4 horas vendo YouTube, vendo joguinho, vendo isso, vendo aquilo. E para Jesus, quanto tempo? Jesus falou assim que nós temos que buscar em primeiro lugar o quê? O celular, a televisão, o jogo de futebol. Está vendo, irmãos? Como constantemente nós levantamos altares dentro da nossa casa e depois nós queremos apontar os outros lá fora. Aí nós queremos apontar o espírita, o católico, da Umbanda. Deixa eu falar uma coisa para você. Atos, capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância deles. Mas eu e você não somos ignorantes, não. Os olhos deles estão aqui, ó. Para mim e para você aqui hoje, ó. Então nós temos a oportunidade hoje de sair do coitadismo. Vamos sair do coitadismo hoje. Vamos sair do complexo da inferioridade hoje. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava aqui orando, alguém pode pensar assim, meu Deus, ele estava ali se aparecendo. Enquanto o louvor, não, é porque eu gosto, irmão. É porque quando o negócio começa, quando o tangedor começa a tanger aqui, você percebeu quando Eliseu, antes de entregar uma palavra para Josafá, ele pede para chamar o tangedor. Porque a hora que o tangedor começa a tanger o instrumento, a Bíblia diz, o Espírito desce sobre Eliseu. E é tão gostoso que eu começo a ouvir os louvores e a presença de Deus começa a tomar conta, irmão. E o Espírito de Deus diz que está levantando algumas pessoas aqui, pastor Osmar, para te ajudar. Está chegando coisas novas aí. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Em nome de Jesus, todos convidados. Quero agradecer muito. Em nome de Jesus, amém? E os nossos pastores, os irmãos que veio de longe, tá? Tem uma recepção para vocês, em nome de Jesus, amém? Quero estar chamando o pastor Carlos. Agora sentou a segurança do lado do pastor ali, hein? Olha o tamanho, olha o segurança. Oh, glória. Amém, amado. Que são os bebês. Irmãos, a gente fica feliz e a gente se emociona ao ver as imagens, as coisas que foram gravadas. E a gente lembra como se fosse ontem, quando o pastor Osmar nos ligou e falou, olha, tem um terreno assim, uma propriedade que está vendendo, o que o pastor acha? Eu dei toda a liberdade, vai lá, faz isso, assim, assim. Até que Deus nos proporcionou a graça de nós adquirirmos essa propriedade, que é da comunidade, é da igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Lembro bem quando a igreja estava instalada, não sei o nome ali, onde era o negócio de café aqui na subida, como chama? Oi? Armazém do Marinho, vocês sabem onde é, quem sabe daqui onde é? Estava ali, e nós chegamos, o proprietário daqui, na época, ele deu a escritura na nossa mão. Antes de a gente negociar, olha quando Deus está no negócio, leva a escritura, pastor, vê lá na prefeitura se onde ela pode fazer igreja, pode não construir. Eu até comentei, já pensou, a pessoa dá a escritura documentado na mão da gente. Ele falou, Deus falou no meu coração que lá tem que ser igreja, eu tenho que vender para a igreja. Num culto acho que de semana, não foi? Falamos, quem é da época aqui, lembra, na ocasião que nós apresentamos a escritura, falou, olha, se você crê, levanta as mãos, vamos fazer que nem Ezequias. Foi ou não foi? Quem tem fé, levanta as mãos, vamos apresentar essa propriedade para o Senhor Jesus Cristo, que Ele vai nos dar para a igreja. Levantamos um clamor, irmãos. E tudo é um processo. Não foi tão simples assim. Até que, por alguma situação, o rapaz ligou e avisou o seguinte, olha, tem pessoa interessada em comprar lá e paga mais do que eu falei para vocês e paga à vista. Mas eu vou vender para vocês, é suas. E Deus deu a graça para a gente adquirir, negociamos, Deus preparou a pessoa, levantamos a entrada e está aqui. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando nós fizemos, foi correndo,
ficamos aqui, o pastor trabalhava, né, na ocasião. Quando nós íamos, né, tudo já estava na sequência, os irmãos aqui, graças a Deus, né, Maír, ajudando. Enfim, eu lembro bem quando nós viemos ver aqui, irmãos, a irmã Eliane, esposa do irmão Mateus, eles moravam aqui. Eu entrei meio constrangido, falei, nossa, eles moram aqui, a gente vem, não quero que eles achem que a gente vai tocá-los ou tal, né? Mas enfim, e fizemos pela metade aqui a construção, um pouco mais na metade, porque era coisa necessária para sair do aluguel. Pouco tempo depois, até na porta, pouco tempo depois foi preciso derrubar a parede para estender, graças a Deus. E hoje nós estamos vivendo uma necessidade de dar sequência naquilo que começou. Nós precisamos investir aqui, complementar, acabar, derrubar o que foi feito provisório, porque a casa é do Senhor e Ele merece o melhor. Quem está de acordo? Então já esteja em oração, irmãos. Eu queria estarmos com o negócio em mãos, mas Deus tem os meios e tudo é no tempo do Senhor. Já esteja em oração para que nós possamos dar sequência naquilo que Deus colocou nas mãos de cada um de nós, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Desde o início, irmãos. E eu falo uma coisa aqui, quando Deus ele dá a direção, vem de Deus mesmo. Assim como a mensagem, Deus chamou a Gideão e ele não teve dúvidas até o momento em que Deus o capacitou, fortalecendo. E no início foi vários anos, né, Vanessa? Vários anos, parecia que não ia dar nada, né? Eu creio que até na mente e no coração de vocês, acho que o negócio é nós pegar a mala e voltar para trás. Lembram? Várias ocasiões, né, Vanessa? Até com um período de prova, período de muita experiência, tempos trabalhosos e difíceis que às vezes vocês que aqui estão hoje, graças a Deus, auxiliando e que são bênção, não imaginam que eles passaram, que a igreja passou, e nunca deixamos de dar suporte para eles. Em nenhum momento, sempre presente, sempre fazendo a nossa parte como família, como responsável, como pai, tá? E aqui nós estamos nesse momento, irmãos, prestes a nós darmos mais um passo aqui na igreja de Cabo Verde. Amém? Tá? Vamos então nos colocarmos em pé, agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam de Limeira até aqui Cabo Verde. Quem nunca veio aqui, está aqui pela primeira vez de Limeira, levanta as mãos de Limeira. Amém. Olha, essa é uma parte, uma extensão da igreja lá de Limeira, tá? Continue orando. Quero agradecer mais uma vez aqui, fazendo a palavra dos pastores Osmair, todos os pastores que nós estamos nos vendo hoje, conhecendo agora, os irmãos. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos dar a bênção apostólica então? Tem recepção lá? Tá, depois tem para todo mundo? Para quem veio de fora? Tá. Enfim, tem lá uma recepção para nós. Deus abençoe, tá? Vamos então levantar nossas mãos aos céus. Que o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, continue abençoando a todos. Pai, obrigado por mais uma vez essa data marcante, por relembrarmos, meu Deus, aleluia, tudo desde o início, desde o princípio, mesmo quando tudo parecia não ser nada, mas do nada o Senhor tem feito tudo, e grandes coisas o Senhor tem ainda a realizar e a fazer. Fortalece, capacita cada irmão, cada pastor, cada ministério, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que desejamos para nós, meu Pai, nós oramos multiplicadamente para os demais, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão consoladora do Senhor, querido Espírito de Deus, seja com todos, agora e sempre. Amém. Amém? Então repete assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.